deste canal. É importante para mim, é importante para você, é importante para todos nós sabermos que nós temos palavras de vida que o Senhor tem colocado no nosso coração. E também para que o YouTube veja, né, que as coisas que estão sendo faladas através deste canal são coisas importantes, são coisas que vêm edificar, vêm abençoar a tua vida. Amém? Quero convidá-los a fecharem os nossos olhos neste momento e clamarmos pela presença de um Deus que já se faz, mas que ele permaneça nos nossos corações nesta noite, revelando, trazendo a palavra rema e estabelecendo sobre nós a unção que já foi determinada por ele. Que você receba uma palavra de autoridade, que eu possa ser um profeta sobre a tua vida nesta noite, e que não seja a minha palavra, mas a palavra do Senhor entrando no seu coração e fazendo aí morada, e exercendo como uma semente para que venha frutificar e que você possa experimentar e aplicar a palavra do Senhor. Deus maravilhoso, muito gratos somos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de entrarmos na Tua presença. Senhor, Tu conheces as nossas limitações, as nossas fraquezas, conheces, Senhor, quem somos, conhece o nosso oculto, e nós louvamos ao Senhor porque com tudo isso, o Senhor viu em cada um de nós o potencial para sermos instrumentos vivos do Senhor, para aplicarmos a tua palavra nos momentos difíceis, para verificarmos esta palavra e aplicarmos ela como ela é de verdade. Que não haja no nosso coração nenhum, Senhor, obstáculo de buscar esta presença, de se arrepender, de voltar aos teus caminhos, de ajustar, Senhor, a nossa caminhada, porque nós temos o teu Espírito Santo. Tira de nós, Pai, toda hipocrisia, todo farisaísmo, tira de nós toda religiosidade, tira de nós quando nós, Senhor, não reconhecemos o que somos e o que fazemos diante de Ti, porque nada se esconde de Ti. E estabelece um vínculo, Senhor, novo, estabelece novamente, Senhor, a sua chamada para os seus filhos, que eles possam relembrar o primeiro amor, que eles possam relembrar a força que o Senhor está derramando sobre a tua igreja nesses últimos tempos, para permanecerem firmes, para permanecerem, Senhor, olhando para a cruz, aonde tudo foi consumado, aonde ali o Senhor nos delegou autoridade para sermos um instrumento vivo do Senhor na terra. Começando por nós, porque nós sabemos que o teu Espírito Santo, além de nos revelar o rema, a tua palavra, começa dentro do profeta, começa dentro de cada um de nós, esse mover desta palavra preciosa e alcance a todos vocês que estão ouvindo esta palavra nesta noite, e que ela possa fazer e transformar, mudar direção, fazer com que haja reconciliação, transformar por um todo aquilo que necessita ser transformado. Desta maneira, nós lhe pedimos e te agradecemos, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai, quero também nesta noite, neste momento, orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, aqueles que têm sido fiel ao Senhor e têm trazido, Senhor, a casa do tesouro, para que nós possamos ir além aqueles objetivos que nós temos colocado no nosso coração, pautados, Senhor, para que nós andemos e não temos que retroceder, mas que façamos isso da maneira de planejamento correto, através, Senhor, daquilo que os teus servos têm colocado e têm nos ajudado a seguir em frente. Por isso eles estão debaixo de promessa, receberão de 30, 60, 100 vezes mais, conforme a sua medida. Senhor, o inimigo, o destruidor será repreendido, o devorador, Senhor, para que na sua casa os seus celeiros sejam cheios, e eu tenho certeza que não faltará a tua provisão, porque é uma promessa do Senhor dizendo que nenhum justo sequer o Senhor viu mendigando pão na terra. Estamos debaixo da promessa do Senhor. E eu quero abençoar os teus servos que têm sido fiéis e dizimistas e que também, se desejarem no coração fazerem alguma oferta alçada neste dia, o Pix será colocado aí, Senhor, para que eles possam, aquilo que com alegria e liberdade no seu espírito, fazer com que haja, Senhor, verdadeiramente uma oferta de amor na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero só lembrar, algumas pessoas entraram aqui, dia 1 de janeiro até dia 21, nós iniciaremos um jejum, que é de receber este novo do Senhor, que nós vamos falar um pouco neste momento, e também a preparação para vivermos com excelência a palavra profética, porque nós estamos debaixo da palavra profética e estamos dando a continuidade
para que você, no mês de janeiro, como foi falado, haverá fartura. Você terá a chuva temporânea, a chuva serôdia, aquela que faz a preparação e a colheita. E o mês de janeiro de 2023, você já será surpreendido se creres, se colocares a tua fé em ação, se desejares, se identificarem a vontade do Senhor, a resposta do Senhor virá para que você manifeste e glorifique ao nome do Senhor. Então, talvez no final eu fale um pouco mais também deste jejum, que vai começar no dia 1º de janeiro, né, após as 18 horas, ou seja, as 20 horas, e aí todos os dias, ininterrupto, serão mensagens, pastores ministrando ao nosso coração nesses 21 dias, para receber o novo do Senhor, nos prepararmos para receber o novo do Senhor. Diante da circunstância que os nossos olhos estão enxergando para o ano, das consequências espirituais que o mundo, né, carnal vai tentar trazer para dentro da igreja, para dentro das questões espirituais, a manifestação do inimigo sendo fortalecida e também a preparação de um avivamento da igreja de Jesus Cristo, para que juntos no corpo, porque o corpo não anda só, né, juntos com o corpo de Cristo, nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus e para o tempo da dificuldade, da oportunidade que o Senhor nos dará, o Senhor te colocará em honra, o Senhor te guardará. Lembre-se da palavra profética. Nós vamos colocar ela de alguma maneira aí também no remanescente, para que você fique remoendo ela o tempo todo. E o vídeo que já foi falado também, né? Depois você pode receber aí, você já teve ele, mas se você quiser, pode pedir aí nos remanescentes. O César vai colocar isso para você, amém? Glória seja dadas a Deus por você que está chegando. Quero convidar você, então, a neste momento já se preparar. E quando eu digo se preparar, é espiritualmente, na força da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, para te alcançar e para que você viva com excelência a bênção de Deus. Vá comigo em Gênesis capítulo 24. Eu quero falar sobre o novo de Deus, que está em outro texto, mas eu quero te preparar para este novo do Senhor, que será a base do nosso jejum em janeiro. E aqui em Gênesis 24, eu quero contar uma história, ou relembrar a história para você, ou você que está aqui pela primeira vez, que não conhece essa história. Quero dizer para você, aqui está o link ao vivo, se você entrar nesse link ao vivo que foi colocado, né, acesse lá, dá o seu like e viva lá o melhor que Deus tem, para que você possa nos ouvir e ver, né, muito bem também. Então, para que você possa se preparar para o novo de Deus, é necessário com que você tome posicionamentos. Posicionamentos estes que vão transformar, porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Irmãos, nós somos passíveis a todo tipo de doença, enfermidade, dificuldade da terra, problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas de palavras. Você que conhece a palavra, você sabe que todos os dias vocês têm que estar na presença do Senhor pedindo perdão, né, se arrependendo por situações que no dia a dia vai acontecendo e que você talvez vai se deixando ser levado pelo poder e o mover do Espírito Santo, mas pelo nosso inimigo, que tem uma função de 24 horas tentar mudar a tua história para que você não herde a vida eterna. E, obviamente, está dentro de nós aquilo que é verdadeiro, aquilo que você sabe. Às vezes você é acusado de alguma coisa, às vezes você é caluniado, às vezes você toma atitudes, né? Às vezes o teu não, a tua forma de expressão, ela é vista de uma maneira totalmente diferenciada. Às vezes você é julgado, profeta de casa, não é verdade? Olha, porque você lê a palavra, porque você faz isso, mas você não vive isso. E às vezes não é essa a verdade, né? Talvez a pessoa não aceite, a pessoa não reconhece, a pessoa vê as nossas falhas e dificuldades e às vezes ela não reconhece que somos servos e servas do Senhor, instrumentos dados por Deus, e temos as nossas falhas humanas. Quem não fica irado? Quem não está, de repente, numa situação onde precisa confiar com fé para que Deus te cure, uma enfermidade que só o Senhor pode te curar, mas você está vivendo um tempo de dificuldade na saúde, você está vivendo um tempo de dificuldade nas finanças, e tudo isso faz parte da terra. Por isso, nós vamos quebrar e viver o novo do Senhor, mais uma vez, para o ano de 2023, com fé, uma fé atuante. A palavra do Senhor nos ensina que quando oramos com fé, Deus então nos responde. Veja que é um ato de você viver uma fé operante. E para nos prepararmos para o novo do Senhor,
o Espírito Santo me colocou a história de Abraão, né? E do seu filho também, Isaac, para mostrar que, para viver o novo do Senhor, você precisa, né, deixar de ajudar a Deus naquilo que só Ele pode realizar. Deixar de bisbilhotar, deixar de dar jeitinho, deixar de interferir, deixar, né, de ter atitudes que não deveria ter, né, para ajudar ao Senhor em algumas coisas. No meu ministério, ao longo da minha caminhada, como ministério chamar, e também no outro ministério ao qual fui criado, a gente percebe que, às vezes, nós queremos fazer, nós queremos ajudar, nós queremos avançar, nós queremos incutir a palavra, nós queremos mostrar a verdade, e, às vezes, fazemos de uma maneira que interfere o agir de Deus, quando nós vamos até a pessoa, quando a gente tenta fazer com que esta pessoa ela receba o que é verdadeiro. E a intenção é das melhores possíveis. Mas é por isso que em Provérbios 16:1, a palavra do Senhor, que faz parte desse texto aqui, ela diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua, ou a resposta final. Entende? Nós preparamos, né, o caminho do coração, sai o caminho do homem, mas é a resposta final que vem do Senhor, e é da língua do Senhor que vem, né, essa resposta final. E às vezes nós fazemos como nós vemos aqui no texto de Gênesis 24. Você pode acompanhar um pouquinho depois dessa ministração, com calma, na sua casa. Todo o capítulo 24, 26, 27 de Gênesis fala da história de Abraão, do seu filho Isaque, e da escolha, né, que o Senhor deu a Isaque. Né? Teve Isaque, teve Jacó, desculpe, Esaú e Jacó. Eu quero falar desses filhos através da pessoa de Isaque e de Abraão, na qual a descendência que vem até nós, a bênção abraânica, que chegou até nós através de Jessé, Jesus Cristo, e ela se estendeu para nós. Por isso que Abraão, Deus falou a Abraão, a sua geração será abençoada. E por isso eu declaro profeticamente, você será abençoado, você será próspero. Em 2023, a tua postura, todo o ciclo que estava te cercando, que estava te provando, se não é pecado, então é prova, você já sabe de tudo isso, ela termina para que você possa viver o que é o novo do Senhor. Amém? Olha lá o que diz, então, 24. Nós vamos ler alguns versículos saltados, né? 24:2. E Abraão disse ao seu servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha: rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa. Versículo 4. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. Versículo 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E ele se levantou e foi à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Aí você vai lá para o versículo 34, e lá diz assim: e ele disse, sou eu servo de Abraão. E o Senhor, versículo 35, e o Senhor abençoou o meu senhor grandemente, e ele tornou-se grande. E ele lhe deu rebanhos, gado, prata, ouro, e servos e servas, e camelos e jumentas. E Sara, sua esposa de meu senhor, deu um filho a meu senhor quando ela já estava velha. E a ele deu ele tudo o que possuía. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito, mas tu irás à casa de meu pai e à minha parentela para tomar uma mulher para o meu filho. Versículo 42. E eu vim neste dia para este poço e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se agora tu fizeres prosperar o caminho em que eu ando, eis que estou em pé junto ao poço de água. E acontecerá que quando uma virgem vier para tirar água, e disser a ela: dai-me, rogo-te, um pouco de água e o teu cântaro para beber. Amém? Vamos parar um pouco aqui. Eu quero falar com você, então, para te preparar para o novo do Senhor, que nós temos que deixar de ajudar ao Senhor naquilo que só Ele pode realizar, curar as suas feridas, curar os seus sentimentos, fazer com que você prospere,
fazer com que você seja uma pessoa dedicada à palavra do Senhor, se envolva com as coisas do Senhor, tenha discernimento das coisas do Senhor e não faça nenhum tipo de manipulação espiritual para com você e para com os outros. Amém? E que o seu distanciamento, muitas das vezes, e a sua justificativa, como diz Provérbios 16:1, não seja o motivo da sua ausência para o corpo de Cristo, para a sua família e para tudo que envolve um homem e uma mulher que colocou Cristo em primeiro lugar na sua vida. Veja aqui que essa passagem que nós estamos falando, ela relata exatamente o momento que Abraão pediu para o seu servo, Eliezer, buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E aí, então, ele foi, saiu de lá, jurou, colocou a mão sobre a sua coxa, era um procedimento para fazer o juramento, pegou ali camelos e ovelhas e os bens, e foi até a Mesopotâmia, até a cidade de Naor, daí que era o lugar onde Abraão tinha sua parentela, para buscar uma esposa, que aconteceria posteriormente, e todos nós sabemos que então ali foi encontrado Rebeca. Pediu sinais, quando ele encontrou Labão, pediu sinais, porque ele falou, ele assentou-se à mesa de Labão e disse: eu sou servo de Abraão. Abraão enriqueceu, e etc, etc. Ele mandou vir buscar da sua parentela uma esposa para ele, para o seu filho Isaque. Então, nós começamos a ver aqui que nós temos um comprometimento espiritual, um conhecimento das coisas que são dos céus, mas muitas das vezes nós queremos, fazer ao contrário. Nós queremos dar uma ajuda. Nós queremos fazer com que as bênçãos que o Senhor, já determinou, que elas tenham um pouquinho da nossa manipulação, do nosso braço, querendo ajustar coisas, fazerem coisas, que mudem todo o ciclo espiritual, da ordem espiritual que o Senhor Deus havia de falar, havia de fazer naquele homem, Isaque, a sua esposa e os seus filhos, assim como nós também. Muitos servos de Deus, assim como eu e você, às vezes nós começamos na humildade, na atitude de humildade diante do Senhor, ouvimos a voz do Senhor, e logo depois, se não tomarmos cuidado, passamos a querer dar palpites, a querer manipular o que as coisas, a tentar dar um empurrãozinho, e eu quero falar exatamente disso, porque a palavra do Senhor em 1 Coríntios 1 diz que, porque a loucura de Deus, lá o texto fala bem claro, ela é mais sábia do que a dos homens. Os caminhos do Senhor não são nossos. A fraqueza de Deus, ele não tem fraqueza, mas para que você entenda, a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que a dos homens. Do Senhor, sai a última palavra e o planejamento, para você, porque ele tem o melhor para mim e para você. Por isso, lemos Provérbios 16:1. Veja, irmãos, que tentar ajudar a Deus é como o mal começa e você acaba não sendo uma pessoa próspera em todos os amplos sentidos da tua vida, porque você tentou ajudar ao Senhor bisbilhotando, interferindo, tendo atitudes erradas, assim como Rebeca teve. Se você olhar com atenção, Gênesis 25:21, o Senhor então diz para Rebeca: Rebeca, dentro do teu ventre haverá 2 povos. Você terá 2 filhos e haverá 2 povos. E o maior, o primeiro, vai se submeter ao governo do mais novo. Nós temos a história clara. Quando então Rebeca tem os filhos, vem Esaú e Jacó vem pendurado, segurando o pezinho dele, já pegando ali a bênção, e ele sai junto. E aí a palavra do Senhor começa a se cumprir. Agora eu quero dizer uma coisa para você, para que você guarde isso no teu espírito. Independente da sua interferência, a vontade do Senhor Jesus, a inicial, aquele que ele programou para você, e ele deseja que aconteça em você, se você é um filho amado dele, ela vai acontecer independente da sua interferência.
Por isso que as promessas do Senhor, ela é viva. E você se prepara para receber o novo do Senhor em 2023, anulando tudo para trás daquilo que você entendeu como pecado, entendeu como negligência, entendeu como desobediência, entendeu de situações que você ficou fora do centro da vontade de Deus. Ouviu a promessa, ouviu a voz dele, mas bisbilhotou, mas quis interferir, mas deu passos na direção contrária à dele, e assim por diante. Nós vimos isso na vida de Esaú, que foi buscar mulheres aonde não deveria buscar, por vingança sua mãe. Porque a mãe, ela tinha claro, Rebeca tinha claro, né? Ela não era uma pessoa imparcial, ela era parcial, ela tinha uma prioridade e era a vida do seu filho, né, Jacó. Por isso, nós temos que tomar cuidado. Porque para receber o novo do Senhor, eu preciso quebrar essa ajuda que eu quero dar a Deus. Deus te dá uma direção e você quer pegar atalhos. Talvez você até chegue naquela direção pegando atalhos que vão te prejudicar. Ou então você não quer ir na direção que Deus está te dando. Ou você não quer entender porque está passando por situações de preparação para o novo. E essa preparação está te machucando, está doendo a prova que você está vivendo, porque você está sendo depurado. Por isso, um coração diante de Deus, pronto para receber, para entender e não para se justificar, você vai viver o milagre de Deus. Nós temos orado e clamado em todo o tempo. Essas enfermidades e doenças que vêm sobre nós não pertencem ao nosso corpo. Então, em fé, eu declaro que eu sou curado. Mas eu estou tomando remédio, mas eu estou passível de viver as enfermidades até. Isso tudo é verdade. Mas a tua fé, em algum momento, ela vai agir. E o Senhor vai trazer a cura em nome de Jesus sobre a tua vida. É a palavra de Deus, não é uma palavra de um homem. O Senhor te cura. O Senhor naquela cruz levou as suas enfermidades. Mas aqui na terra vamos fazer a nossa parte. Sempre, mas permitir que Deus, o sobrenatural, o extraordinário, se mova em favor da minha vida e da tua vida para nos trazer o que é melhor. Por isso, levanta-te em nome de Jesus em tua força espiritual. Não fique caído, não fique temeroso do que vai acontecer em 2023. Pode cair o mundo, pode jogar uma bomba atômica nesta terra. Você, em primeiro lugar, está salvo. Em segundo, se Deus tem propósito de te guardar, ela não vai te queimar, você não irá morrer, a dificuldade da terra não te alcançará, porque se você crer no Senhor Jesus para receber o novo, então você vai viver o novo de Deus. É palavra do Senhor. E a palavra profética diz que em janeiro a chuva serôdia e temporã, elas se juntarão para você plantar e colher no mês de janeiro. Colher os milagres, os projetos, as intenções do teu coração, de acordo à vontade de Deus, para viver com excelência a preparação para o avivamento e para a preparação da volta de Jesus Cristo. Amém? Veja que nesse relato de Abraão, de Isaac, e Jacó e Esaú, nós vemos aí as características. E eu quero te passar algumas características de como muitas das vezes você interfere e você não percebe, você manipula e você não percebe. Mães, pais que manipulam os seus filhos, filhos casados que não tomam atitudes, né, de filhos que já são independentes, estão debaixo das asas dos seus pais, ainda ouvem, parece que busca para cá, busca para lá, e não conseguem ter a sua liberdade, porque é uma manipulação da parte dos pais, né? De uma forma muito sutil, faz com que essas pessoas não tenham a sua independência. Isso é uma situação que às vezes acontece, né? A gente vê ao longo do nosso ministério situações de casamentos assim. Então é importante, né, você entender que o plano de Deus, como Eclesiastes fala, tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de você cortar o cordão umbilical, tem tempo de você permitir que Deus faça você viver as suas experiências e que você seja íntegro e honesto para na tua família fazê-la ser bem-sucedida, cuidando da tua geração, se preocupando com a tua geração e falando do amor de Deus na tua geração, para que eles vivam, né, o melhor do Senhor. Uma das características de quem às vezes quer ajudar ao Senhor e comete um erro fatal e já começa errado, é desconfiar de Deus e se intrometer naquilo que não lhe cabe, bisbilhotar mesmo. Gênesis 27, 1-5, na sequência aqui da história, a gente vê assim, ó. E aconteceu que quando Isaac era velho,
e os seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver. Ele chamou Esaú, o filho primogênito, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele lhe disse: eis que eu estou aqui. E ele disse: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai a campo e traz-me alguma caça, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traz-me para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. Umas características daquela que nós queremos, às vezes, ajudar ao Senhor é bisbilhotar. Veja que Rebeca ficou lá do lado de fora da tenda, bisbilhotando a conversa com Esaú. Então, quando eu digo que uma das formas de você ajudar, né, aquilo que só Deus pode fazer, é quando você desconfia de Deus e se intromete naquilo que não lhe cabe. Rebeca tinha recebido da parte de Deus uma palavra. Existe dentro do teu ventre, Rebeca, 2 povos, e o mais velho se submeterá ao mais novo. Deus já tinha dito, já tinha falado. Ela já sabia que Jacó iria governar sobre Esaú. Ela já sabia que sobre Jacó estaria a bênção de Deus. Mas ela então bisbilhotou e quis interferir para ajudar. Como ela fez isso? Quando ela ouviu que ele saiu para caça, ela foi até Jacó e disse: Jacó, corre, pega lá, vai caçar, traz lá um animal para me fazer um guisado para o seu pai. Do jeito que ele gosta. Do jeito que ele gosta. E da mesma forma acontece conosco. Nós não conseguimos entregar por completo os nossos problemas nas mãos do Senhor, por completo. O Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia nele e o mais ele fará. Ele já derramou promessas proféticas sobre a tua vida, palavras proféticas com promessas sobre a tua vida, e você precisou descansar, ou precisa então descansar confiando nele, que o ciclo financeiro acaba de problema, que a saúde, os problemas de saúde vão acabar, que os problemas do casamento vão acabar, que os problemas com os filhos vão acabar. Confia nele e ele fará. E o novo do Senhor começa a chegar em janeiro. O novo do Senhor começa a chegar na tua vida, no ciclo para o ano de 2023, porque se você descansar e entregar por completo, você terá um milagre na tua vida sentimental. Hoje, Deus já começa a fazer isso no teu casamento. Hoje Deus começa a tirar. Hoje Deus vai te mostrar, vai incomodar você, que possa estar de alguma forma com os seus sentimentos contra o seu cônjuge, traições, pensamentos de maldade contra o teu cônjuge. Ah, porque isso ou porque aquilo. Você vai ser livre, porque o Senhor, se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar para você e você vai tomar um posicionamento diante dessa situação. Para com os filhos, para com todas as situações que possam estar envolvendo a tua vida, você vai ser uma outra pessoa e vai viver um ciclo diferenciado. Você não ficará nas mãos dos atormentadores. Eu, você, todas as pessoas vão sair da mão, vão ter o seu fluxo de dinheiro, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal, dinheiro que virá da parte de Deus, onde você não tomará mais emprestado, onde você não viverá mais a circunstância de ficar recebendo ligações, mas você viverá com excelência, porque Deus vai te dar paz, é a condição financeira para você viver. Então pare de bisbilhotar pessoas, ficar vendo situações, entristecer porque está vendo o outro crescer, que é teu, o Senhor já preparou. Não deseje o bem do teu inimigo, ele prospera, eu quero estar que nem ele. Não, 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 porque se essa pessoa não estiver convicta com a sua salvação, não adianta ela ter todos os tesouros da terra, ela não irá ao céu. Não engane o teu coração.
Não vá nessa onda que por lá e agora tudo está certo, não precisa ir mais na igreja, não precisa estar em comunhão com as pessoas, agora, pastor, tudo é safado, não precisa dar mais dízimo, não precisa fazer isso. É o que a gente está vendo direto aí nas igrejas que estão mudando a sua forma de pregação. Que Deus é este que diz que não mudaria, e Jesus veio e não mudou nada. Acrescentou através da sua graça os seus princípios e conceitos da palavra de Deus. Agora, você precisa tomar uma decisão espiritual de ser obediente ao Senhor, de estar convicto daquilo que você é diante do Senhor, das suas obrigações, né? Você que é o oficial da casa de Deus, da sua presença na casa de Deus e da prioridade de Deus na tua vida. Não mude isso. Você pode ter uma surpresa desagradável, achando que você está fazendo o que é correto e trocando Deus pela tua família, pelos teus filhos, pelo seu trabalho, por tantas outras coisas. Não funciona assim as coisas com Deus. Deus entrega a você, te dá o sustento, te dá tudo que você necessita, porque Ele te formou e te criou para que você o adore em espírito e em verdade. E se Deus não quisesse que você estivesse em comunhão com a igreja, então Ele não estabeleceria na sua palavra que nós haveríamos de ter esta comunhão com a igreja. Acorda e comece a viver o bem melhor do Senhor, que não é talvez o que você está buscando, porque as preparações e o caminho é do teu coração, mas a palavra final vem da parte de Deus, e que ela seja uma palavra positiva para os filhos que são obedientes ao Senhor. Outra característica que eu quero alertar a você é aquela que você tenta interferir no agir de Deus. Primeiro é bisbilhotar. Rebeca fez isso. Depois é interferir. Vai, Jacó, corre, pega a caça. Traz a caça. Traz a caça para mim. Ela interferiu. Houve ali uma grande deformação naquela família. Teve libertação. Rebeca, ela priorizava a vida de Jacó e não de Esaú. Tinha tudo isso acontecendo, ela era superprotetora, ela era imparcial com o filho. Tinha tudo isso, gente. Ela protegia demais, ela cuidava demais. Por outro lado, ela não valorizava Esaú. E às vezes nós temos essas coisas. Preterimos alguém melhor, pessoas, amigos, que na verdade não deveria nada disso acontecer, mas acontece, você acaba sendo influenciado e colocando o teu coração em coisas desse tipo, lançando expectativas que depois elas são frustradas, esquecendo-se daquele que naquela cruz morreu por você, para que não houvesse nenhuma interferência. Ainda desconfiada de Deus, Rebeca interfere, coloca a sua opinião e a sua forma de fazer interferindo aquilo que Deus já havia dito a ela. E como eu disse a você, o que Deus preparou, o que Deus estabeleceu, você pode querer bisbilhotar, interferir, se você permanecer na raiz, na videira verdadeira, vai acontecer o que Ele planejou para você. Mas se você tem essa característica de bisbilhotar, de mudar a sequência, de ser e interferir, obviamente você vai sofrer com isso, porque essa não é a vontade de Deus. O jeito de Deus agir, o jeito de Deus fazer, essa é a forma melhor. Por isso, receba sobre a tua vida, vai ouvindo essas características e vai se preparando para o novo do Senhor, que é o jejum que vamos começar no dia 1º, recebendo o novo do Senhor. A terceira característica, além de bisbilhotar, de interferir, é você tomar atitudes, porque você não confiou, sem referências. Você manipula as pessoas, fazendo ela tomar atitudes, ou se vestir, eu vou usar a expressão aqui, se vestir de roupagem, atitudes que não lhe pertencem. Nós caminhávamos aqui com um casal, durante muito tempo, eu e a pastora Sandra, nós gostamos deste casal até hoje, mas eles tinham uma vida diferente da nossa. Eram muitas saídas, festas, restaurantes, isso e aquilo. E a gente percebeu que a gente não tinha essa necessidade. Eu não precisava viver o que eles queriam viver. A nossa intenção era estar na casa de Deus, na igreja o tempo todo, era ter tempo para o Senhor, e toda vez, não, precisamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nossa, que bom, eles queriam a nossa presença. Eles queriam a presença do profeta.
Eles estavam sugando a presença do profeta. A intenção era essa. E aí a gente percebeu, eu não preciso ir nesses restaurantes caríssimos, isso ou aquilo. Nós não precisamos, até que nós demos um basta. Quando isso aconteceu, esse casal se afastou. Aí nós não éramos mais referência. Nós não éramos mais as melhores pessoas. Porque é assim que acontece na minha e na tua vida. Com amigos de trabalho, com amigos até mesmo da igreja. Não é verdade? O único que pode realmente nunca nos desapontar é Jesus Cristo. Você sabe disso. Você sabe disso. Por isso você permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. E esta característica de você manipular e dar uma roupagem diferente ou atitudes, mostra bem claro. Porque Jacó ainda falou assim para sua mãe: mãe, veja só, mãe, Esaú é um homem peludo. Eu não tenho pelo. E quando eu for entregar lá o preparado dessa panela para o meu pai, essa comida, se ele me tocar, ele vai perceber que eu não sou Esaú. A Rebeca, então, numa atitude de colocar uma veste, uma roupagem, uma atitude diferente daquela que você não é. E assim Satanás faz isso constantemente conosco. Você vai estar em lugares que você não deveria estar, mas está lá por quê? Pessoas que você tem como amizade que você não deveria ter. Tem amizade, paz, bispo, nós somos luz, nós somos sal, nós somos luz e somos sal. Entregamos a palavra de Deus. Se a pessoa não quiser caminhar, se ela não quiser ser transformada, Deus fala para você dar um basta. Você vai orar, você vai continuar, mãe tem que continuar orando. Entenda bem o que eu estou te falando. Para não sair falando que o bispo falou, não, desista, deixa a pessoa quebrar a cara, não é isso que eu estou dizendo. Mas o Espírito Santo vai te mostrar se é perda de tempo ou não. Aquele que você fica lançando palavras, não tem as suas atitudes mudadas, não é transformado, não quer viver a bênção de Deus, quer estar em pecado, não quer estar em Cristo, não quer obedecer a Cristo. E você fica perdendo tempo com outros que você poderia ganhar tempo. Já falou da palavra? Já conseguiu convencê-lo no sentido de mostrar a palavra? Porque quem convence é o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que você não discute religião. Você não discute o que a pessoa crê. Você mostra uma verdade. E se a verdade ela deixar entrar no coração, o Espírito Santo de Deus vai convencê-la de que o caminho que ela está trilhando não é o caminho da salvação. Este é o seu trabalho. É verdade? E aí a gente vê, então, que essa característica ela é advertida pelo seu próprio filho, mas mesmo assim, qual é a atitude que ela fez? Qual é a atitude, a roupagem que ela tenta manipular e mudar? Vai lá, pega uma ovelha, vamos pegar a lã dessa ovelha, eu vou fazer um casaco para você, e você vai vestir e vai se cobrir, e seu pai, quando passar a mão, ele vai ver que você é uma pessoa enganando. Muitas vezes nós enganamos ao nosso coração, não é verdade? E vivemos esta roupagem. E é por isso que a palavra do Senhor diz: a manipulação da sua mãe Rebeca, com referência a Jacó, ela chega ao extremo, ao ponto de fazê-lo enganar o seu próprio pai para receber a bênção que já estava determinada por Deus. Tudo isso teve concedimento de Deus, teve, para se cumprir a palavra de Deus, mas podia ter o seu caminho natural, quando você não desconfia das promessas de Deus. Se você crê no Senhor, se você confia no Senhor, as promessas, tantas elas que tem na palavra, que é para aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, ela está para você. Você não precisa mudar nada, não altere nada. O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. E era uma época que havia manipulação, onde as mulheres não eram valorizadas. Então veja que parece que ela percebeu que tinha alguma coisa. Aí por isso que Jacó teve que trabalhar 7 anos por uma, 7 anos por outra. Porque ele foi enganado pelo seu pai Labão, porque houve uma condição de maldição pelo engano da manipulação da atitude. Bispo, é passado aquilo, é Velho Testamento, nada acontece. Irmãos, a maldição chega sobre nós, pelas brechas que nós damos, pelo que os nossos familiares fazem. E por isso que você que conhece a verdade, você quebra esse mal, você denuncia o mal, mas também muda as suas atitudes. Não é enganoso. Talvez muitos de nós que estamos aqui nesta live hoje está sendo enganado no seu próprio espírito, achando que do jeito que está a sua vida espiritual, ela está boa.
Ah, eu entro na live terça, quinta, eu vou no culto presencial, tá ótimo, assim tá bom. Esquece de ter o seu tempo devocional com Deus, a leitura da palavra, você constantemente com o Senhor, orando pelo teu país, orando pelos teus líderes, estando em obediência com a sua liderança, estando em obediência, né, sobre todas as coisas que estão sobre você, no seu trabalho, observando os princípios que Deus te dá. Às vezes você é tão santo numa área, pô, sou dizimista, eu sou isso, mas você é tão, né, negligente em outra, e achando que a somatória disso não tem uma balança, não tem uma balança sim, nós seremos e prestaremos contas de tudo diante de Deus. E queira Deus que nós permanecemos no céu, porque nós cremos nele como Senhor e Salvador. Mas cuidado, o novo do Senhor vai ser entregue, creia, faça por onde para receber o novo de Deus, para receber o teu PL aí, né, os teus valores, a tua participação de lucro, daquilo que são as regiões celestiais, por aqueles que são obedientes. E você vai viver. Ah, preciso ser consertado, deixa Deus te consertar. Preciso ser ministrado, deixa Deus ministrar a você. Preciso mudar de atitude, ser menos letra e ser mais espiritual, deixa Deus usar você. Preciso ser menos crítico, deixa Deus usar você. Preciso olhar para mim, olhar a minha trave antes de tirar o cisco do olho do meu irmão, deixa Deus usar você. Deixa Deus falar com você. Se há Espírito Santo de Deus em você, Deus fala com você. Mesmo que você, de repente, não reconheça perante o homem, perante a pessoa, mas se você reconhecer perante Deus, Deus vai te abençoar. E se você mudar a tua atitude, Deus vai te honrar. É assim que Deus age conosco. Então, quando nós vivemos isso, nós vemos que Esaú, olha, o ciclo de maldição pela desobediência, pelo engano. Ele, por vingança, sua mãe, ele vai buscar mulheres estrangeiras. Ele não valoriza aquilo que o seu pai tinha pedido para o seu filho. Compreende? Às vezes você quer ser desobediente, você quer ser aquela pessoa rebelde para com Deus, por causa do bispo, por causa da igreja, porque não tem isso, porque falta aquilo, porque tem isso demais, porque acontece isso demais no meu trabalho, com o meu chefe, com o meu subchefe, com o meu diretor, na minha casa, com o meu familiar. Você quer ser do contra. E às vezes o Espírito Santo fala comigo e com você. Vamos pensar um pouco mais, é hora de unir, é hora de estar juntos. Então vamos fazer isso. Nós vamos começar o jejum agora, dia 1º. Tente juntar a família. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu estou brigado com meu marido. Busque e junte a família. O Espírito Santo de Deus vai quebrar tudo aquilo que está fora do seu lugar. Porque aonde habita a presença de Cristo, por mais confuso que seja, por mais contraditório que pareça, Deus habitando naquela casa, seu Espírito estando naquela casa, tudo volta ao seu lugar. Creia nisto. E eu profetizo isso. Todas as coisas que estão fora do lugar, no seu lar, em todas as áreas que você entende e compreende, está voltando ao lugar para receber o novo de Deus e para você viver a excelência do Senhor. Como a gente pode receber a ajuda necessária? E a restituição completa do Éden, que é a palavra profética, que foi lançada para você em 2023, quando você perde, né? Quando você perde as coisas. Vamos lá em Mateus capítulo 8. Deixa eu ler um texto com você que está lá. Mateus 8. Olha a história deste homem. 5:13. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e eu o curarei. O centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E ao meu servo fazer isso, e ele faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, nem em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu.
mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que nós vemos aqui na história desse centurião é o contrário do que nós vimos de Rebeca. Ao invés dele tentar ajudar a Deus, ele se entrega. Ele quem? Uma pessoa que não era um judeu cristão, mas uma pessoa que reconheceu em Jesus ser o Senhor dos senhores, a autoridade. E ele foi até Jesus. Ele era um comandante. Jesus devia estar debaixo da sua autoridade. Mas ele disse: não sou digno que entres na minha casa, não precisa ir. Me dá apenas o comando, porque eu sou obediente ao comando. Eu sei o que é estar sob comando. Eu sei quando há promessa e eu não tenho que desviar do caminho da ordem que foi dada. E esse centurião exatamente fez o contrário que Rebeca, ele se entregou àquilo que era mais importante, ao Senhor Jesus, e a vontade, né, do Senhor Jesus se fez. E aí o seu servo foi curado. O homem estava longe, mas ele deu a ordem e aquela pessoa foi curada. Por isso que a oração é importante, por isso que a fé é importante, o se preparar para o posicionamento de um novo é importante. E esse primeiro posicionamento é reconheça em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é fiel. Reconheça que apesar de todos os seus talentos, de toda a sua autoridade, você é limitadíssimo para algumas ações, e principalmente ações espirituais. Amém? A relação de judeus com romanos, irmãos, era parecida com a relação, né, que os norte-americanos têm com os cubanos, ou que Israel tem com algum país, o Irã, uma Turquia, algum país. Havia desprezo, havia preconceito. E é por isso que o centurião falou daquela forma. Não se dava. Mas aquele homem romano, com seus atributos, ele nada tinha para poder realizar diante daquela enfermidade. E então ele se humilhou, ele estava debaixo de uma autoridade espiritual e não quis ajudar ao Senhor, ao contrário. Ele se entregou. Por isso o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele dará a palavra final. Então, este é o posicionamento. Ah, mas eu sou capaz, eu tenho uma boa conta, eu consegui planejar, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu viajo todo final de semana, eu vou para restaurante todo final de semana, eu estou tranquilo, a minha vida espiritual está bem, eu oro com a minha família, eu busco a Deus em casa, sozinho com a minha família, está tudo certo. Cuidado. Porque não é assim que Deus estabeleceu. A prioridade é o Senhor Jesus. Que Ele seja o primeiro em tua vida. E se você está debaixo de um ministério, então convém que você ajude ao ministério, porque Deus te deu capacidade, unção, talento, palavra, pessoas. Por isso que o corpo é bem ajustado e um depende do outro. Segundo posicionamento, para você viver e estar preparado para o melhor de Deus. Ao invés de desconfiar de Jesus, pela situação que você está vivendo, se sujeite sem reservas, sem justificar, sem se esconder, sem ficar murmurando, sem ficar falando é fulano, é Beltrano, é ciclano. Não. Se sujeite à autoridade do Senhor Jesus. Ele deu ordem para você aguentar, ficar firme, e ele está falando comigo, com você, fica firme, confia nele, entrega o teu caminho, e ele vai mudar a tua sorte. Então, entrega a ele, confia nele, não duvide dele, do agir dele, porque isso não faz parte daqueles que confiam no Senhor. Essa voz é do diabo. Essa voz de justificar todas as vezes não vem da parte de Deus, é do diabo. Essa voz de não é do diabo. Reconheça. Tem pessoas que é tão teimosa que não reconhece. Às vezes eu ouço aqui em casa, aí eu fico olhando, me analisando, e eu vou aos pés de Jesus e falo, não é possível uma coisa dessa. Só porque talvez eu tenha uma forma, um sistema, não é possível uma forma dessa. Trabalho a mesma coisa, relacionamento com pessoas a mesma coisa. A partir do momento que eu fui isolando pessoas e que Deus foi tirando, lembra da palavra desses anos depois de pandemia? Deus ia tirar e tirou mesmo. E Deus nos avisou de traições, de tantas coisas, e nós estávamos ali sabendo de tudo.
Nada estava em oculto, mas é lógico que nós sentimos todas as traições. Nós sentimos todos os afastamentos. Mas Deus falou, não vai mais. E a melhor coisa que Deus faz é confiar nele e saber que ele tem o melhor. E não é justificativa, é confiar que há o melhor de Deus. E que Deus tem preparado o melhor para nós. Amém? É tempo de você descansar. É tempo de você confiar e viver a palavra do Senhor. Porque quando isso você fizer, você vai viver o que nós vamos estabelecer a partir de domingo, dia 1 de janeiro. Começando o jejum às 20 horas da noite, você receberá uma mensagem. E depois, segunda, todos os dias vai ter uma live, um link, aliás, e você vai receber ministrações dos nossos pastores para cada dia, debaixo de um tema base, um tema que foi preparado, que está no texto de 1 Coríntios 5,17, eis que tudo se faz novo, debaixo de Atos capítulo 10, 19, onde relata duas situações ali de pessoas, para que você entenda o que é viver o novo. Eis que tudo se passou, eis que tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo, portanto, lá diz, né, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não pode querer viver o passado. O novo do Senhor chega em 2023 para aqueles que estão com uma nova criatura, vivendo a excelência de Deus em tempos difíceis que a igreja, que a humanidade vai passar. A preparação para a volta de Cristo, as grandes lutas e tribulações que vão chegar. Você precisa estar preparado, porque o novo de Deus vem para te dar fartura, proteção, graça, força, para você viver e ser preparado para o arrebatamento que Jesus vai vir te buscar em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidá-los a fechar os vossos olhos e a se preparar e já se colocar à disposição para o jejum. Por favor, comece o jejum, vai até o final, entre nas lives, busque a presença do Senhor. Eu sei que talvez vai ter um dia ou outro que você não vai poder, mas se esforce. Priorize o Senhor, priorize esse jejum, é para o teu bem, é para o destravar dos grandes milagres de Deus para a tua vida. Confia nele, em nome de Jesus, confia nele e você vai viver com excelência, você vai viver o que Deus tem de melhor preparado para você. Ele vai trazer a fartura, como nós ministramos ao teu coração, como uma palavra profética. Haverá chuvas de bênção sobre a tua vida. Feche os teus olhos, haverá vinho novo e azeite do Senhor, já foi isso profetizado, bênçãos do Senhor, fartura na tua mesa, a paralisação do roubo, não haverá mais, você viverá um ciclo diferenciado, toda a miséria, todo o opróbrio vai ser quebrado, você vai ter condições de arcar com os seus compromissos financeiros, com os seus compromissos marital, esposa, marido, você vai ter com seus filhos a condição de cumprir o exercício de uma família abençoada em todas as áreas, em todos os aspectos, sentimental, emocional, todas as áreas. Deus vai fazer com que você volte ao seu relacionamento 100%. Haverá tempos que o Senhor dará sinais. Velhos, crianças terão sinais, terão visões, e o Senhor viverá, e aliás, você viverá para ver e enxergar todos os sinais, tempos de alegria, as maravilhas do Senhor chegam sobre você, e haverá um grande avivamento de Deus, dupla honra. Olha quantas promessas para 2023, Deus vai reverter o teu deserto, e vai enverdecer todas as suas caminhadas, haverá a restituição completa, e a bênção da restituição será completa, porque uma vez achado aquele que te roubou, o jejum, você vai viver o melhor da parte de Deus. Querido Deus, eu sou grato ao Senhor, porque, Senhor, nós estamos diante de um Deus poderoso, um Deus onipresente, está em todos os lugares, e está conosco, Senhor, nesta live. Está alcançando, Senhor, a família dos teus filhos, mas desde já nos preparamos para o jejum, mas nós declaramos que ao iniciarmos o jejum hoje, espiritualmente, Senhor, que já seja colocado, Senhor, autoridade, para que os teus servos aqui possam estar orando, clamando, para que
aquilo que o Senhor e o teu Espírito Santo já mostrou sobre os seus lares, sobre os relacionamentos conjugais, sobre as questões de saúde, sobre as questões financeiras que os teus servos estão aguardando, estão se planejando para 2023, estão se preparando para o avivamento, estão buscando ao Senhor com intensidade, estão tirando o mal, o pecado, a iniquidade dos seus lares, que eles já possam usar desta autoridade, que o teu Espírito Santo alerte para que eles possam voltar. Volta-te ao teu Senhor imediatamente, para que a mão poderosa de Deus venha sobre mim e sobre você, sobre a nossa família. Reconheça o sacrifício do Senhor Jesus e obedeça aos princípios morais, éticos, cristãos que o Senhor nos coloca para que você possa herdar o reino dos céus. E não viva o que o mundo te oferece, não queira o que o mundo vai te dar com facilidade, não queira estar em lugares onde a presença de Deus não pode estar, não vai estar em lugares, em amizades, em roda de escarnecedores. Você sabe o que eu estou dizendo, o Espírito Santo está falando com você, ele sabe o que você tem feito, ele sabe onde você está indo, ele sabe os teus pensamentos, por isso ele está te dando um alerta. Volta-te para ele, porque o Senhor é o Deus que vai reunir o seu povo e vai nos dar uma condição de vivermos o novo dele, porque nós somos criatura nova, feitas em Cristo Jesus, em um batismo na qual nós recebemos da parte do Senhor, para que o pecado ficasse sepultado e nascesse o homem novo. Todas as nossas falhas humanas, características humanas por causa do pecado, elas não tenham força nem na minha vida e nem na tua vida, elas não se sobressaia sobre aquilo que é espiritual, pois temos uma luta carnal e espírito todos os dias, a carne querendo sobressair, a ira, a raiva, o ódio, a maldade, tudo mais, mas a parte que vem de Deus, ela suplanta, ela suporta, ela passa sobre tudo isso. Então permita que você seja um homem, uma mulher espiritual, reconheça todas as coisas, desvia, o furor, a palavra branda desvia o furor. Quando você pensar em atacar, não ataque, ao contrário, dê a tua face, ofereça para que as pessoas vejam, para que o mundo veja no sentido espiritual, que você é uma pessoa totalmente transformada. Não jogue a ira, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, e você será abençoado pelo Senhor. Cuide para que você possa continuar com os seus pés em Cristo Jesus, na direção dele. Eu te abençoo e se prepara a tua vida profeticamente com esta palavra, para que você agora, no dia 1º, possa receber da parte de Deus algo que o Senhor venha falar com você de forma preciosa. Assim, eu abençoo a tua vida, para que você tenha as suas forças renovadas, descanse na loucura que será o dia de amanhã, o dia do dia 31. Nós vemos as pessoas totalmente, embebecidas, querendo beber demais, querendo comer demais, querendo fazer coisas demais, falam demais. Então, em nome de Jesus, que você tenha o equilíbrio do Espírito Santo de Deus em tudo que você fizer com os seus familiares e vivam a mudança. E não se esqueça, nós passamos dia 31 para o dia 1º orando, entregando as nossas primícias ao Senhor, o nosso tempo, a nossa vida, e agradecendo a Deus pelo ano que vai passar e o novo que vai chegar. Assim eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Uma presença muito preciosa da parte de Deus sobre esta palavra. Viva isso. Descanse nele. E eu te vejo aí no dia 1º, onde a palavra do Senhor chega até você, e depois, sucessivamente, dia 2, dia 3, até o dia 21, nas lives que todos os dias terão para você. Deus te abençoe. Fique na paz dele.